Olá, meu nome é Renato Masteguin e esse é meu projeto de sistema operacional embarcado, onde eu implemento um nanokernel escalonador de múltiplas filas. Bom, o meu nanokernel ele vai trabalhar com um buffer circular de 10 posições e os meus algoritmos vão ser executados com um ponteiro de função. No meu projeto tem dois algoritmos, um é para execução em lotes e o outro para execução interativa, onde eu vou ter um quantum definido. A execução em lotes vai acontecer com o Priority Based Scheduling, onde os processos de maior prioridade serão executados até o final, e o algoritmo de interativo vai ser o Multilevel Queue, com filas de faixas de prioridade definida. Então, a minha fila com maior prioridade é executada primeiro. Bom, na estrutura do meu kernel, eu gostaria de ressaltar que na estrutura do buffer circular, eu tenho um ponteiro que aponta para filas e um ponteiro que ele aponta para um vetor de processos. E assim eu posso trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila na execução do meu código. Na inicialização do kernel, eu defini que o meu quantum ele vai ter um valor de 5 e aqui eu faço o lógico apontamento dos vetores de processos e de fila, e também defino uma variável de estado para eu trabalhar com uma espécie de máquina de estado para simular um sistema embarcado. Aqui é só a demonstração de como que os processos eles são inseridos no meu código. Essa tabela mostra como que os processos estão inseridos no meu TXT, que é o meu arquivo de input, onde os processos são adicionados ao buffer circular. Tem aqui a demonstração da função de edição e remoção dos processos. Bom, aqui eu tenho a demonstração também de como as filas vão trabalhar e a demonstração de como que os processos vão ser inseridos na fila, que eu tenho aqui um índice dessa fila, porque eu defini faixas de prioridade fixo, então eu tenho que saber o índice dessas filas para poder adicionar os processos. Bom, eu tenho no loop principal a adição dos processos ao buffer circular para a execução do primeiro algoritmo. E vale ressaltar aqui que minha função que executa o algoritmo ela está sendo apontada por esse ponteiro de função que faz parte do buffer circular. Aqui eu adiciono os processos até o final do arquivo e conforme o buffer circular é preenchido e ele fica cheio, eu começo a execução dos processos. Lembrando que eu vou ordenar esses processos pelo maior prioridade e eu vou executar toda vez um processo com a maior prioridade, então eu libero um espaço do buffer circular. E ao final do arquivo eu só executo o buffer todo até eu esvaziar o buffer circular. Bom, aqui na segunda parte do loop principal eu tenho a criação das filas para a execução do segundo algoritmo. Aqui eu faço o apontamento da função que executa o algoritmo pelo buffer circular. E, novamente, vou ler o arquivo até o final e vou adicionando os processos. E conforme eu adiciono um processo, eu já encaminho ele para a devida fila, dependendo da faixa de prioridade dele aqui, onde a maior índice dessas filas vai ser 2 e vai ser de maior prioridade. Então, na hora da execução do algoritmo, eu tenho que executar primeiro a fila de maior prioridade. Bom, aqui no algoritmo de Priority Based, eu gerei um processo auxiliar, porque quando eu tenho o meu buffer circular preenchido, eu vou percorrer todo esse buffer circular procurando de maior prioridade. Então eu coloco esse processo de maior prioridade na posição inicial do meu buffer circular e o que estava na posição inicial, se ele não for de maior prioridade, eu vou jogar ele para a posição do processo de maior prioridade. Assim, eu posso mostrar o processo que foi executado na tela e remover ele do buffer circular. Bom, já no algoritmo de múltiplas filas por prioridade, eu vou
percorrer também essas filas, né? Setando a flag de running dos meus processos para 1 e subtraindo do time left o valor do clock tick, que é o meu quantum. Aí eu faço a verificação se o tempo de execução que sobra ainda é menor que zero ou menor ou igual a zero. Se for, o processo foi finalizado, então eu posso setar a flag de done como 1. Aí eu troco o processo que foi executado com o processo da primeira posição dessa fila para eu fazer a remoção desse processo da fila através das funções. E também mostro já o processo que foi finalizado na tela. Lembrando que, né, nesse algoritmo, nem sempre o processo de maior prioridade vai ser executado. Ele vai estar dentro da fila de maior prioridade, obviamente, só que por causa do quantum, ele pode ser executado depois de algum outro processo de prioridade um pouco menor, ainda dentro daquela faixa, mas que tinha um tempo de execução menor. Então, eu vou rodar esse algoritmo até que todas as filas estejam vazias. Bom, e assim eu tenho a execução dos processos. Aqui na primeira execução do algoritmo ILOT, a gente pode notar que os processos de maior prioridade às vezes não é o primeiro que é executado, e isso porque ele não estava no buffer circular no momento que começou a execução dos processos, que é quando o buffer circular estava cheio. Então, o buffer circular estava cheio, ele começava a executar um processo, liberava aquela vaga, entrava o próximo processo. Se o próximo processo que entrava era de maior prioridade, ele era executado. Como é o caso do processo 9, que entrou no buffer circular quando a execução começou. E aqui a gente tem a execução do segundo algoritmo, onde também acontece que os processos de maior prioridade às vezes não é o primeiro a ser executado, por mais que eles tinham uma prioridade maior, mas por causa do quantum, ele pode ser executado depois de algum que tinha um tempo de execução menor. Bom, esse é o meu trabalho. Eu sou graduando de Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Itajubá. Essa disciplina foi ministrada pelo professor Otávio Gomes. Muito obrigado pela atenção.